Fala, gente boa. Bom, obviamente, né, eu tenho que cumprir aquele mandamento que é bem sagrado, mostrar fotos ou gravuras antigas para os espectadores da TV Lamento Cultural. Então, cumprindo esse sagrado mandamento, eu iniciarei o vídeo mostrando para vocês essa reprodução desse documento aqui, ó. O que vocês estão vendo é uma meia cisa. Então, daqui a pouco eu já explicarei para vocês o que é a tal da meia cisa, né? A misteriosa e enigmática meia cisa, que é esse documento que vocês estão vendo aqui, tá? Bom, voltando, né? Uma informação que eu havia esquecido de trazer no vídeo anterior, tá? É que em 1850, então, portanto, pouquíssimo tempo antes da fundação oficial de Joinville, a população da então província de Santa Catarina era de 86.490 habitantes. E dessas pouco mais, dessas 86, mais de 86 mil pessoas, 15.025 pessoas eram escravos. Isso equivalia a 21% da população de Santa Catarina. Isso em 1800, repetindo, isso em 1850. Então, às vésperas da fundação de Joinville, um número relativamente baixo da população de Santa Catarina era escrava, eram 15 mil pessoas. Né? Bom, afinal de contas, o que é a tal da meia cisa, que foi aquilo que eu mostrei para vocês? Bom, é uma lei que foi datada de 3 de junho de 1809, um ano depois da chegada da família real portuguesa para o Brasil. E essa lei da meia cisa, ela determinava que a cada negociação envolvendo escravos, principalmente compra e venda de escravos, os envolvidos, eles teriam, os responsáveis por essa transação, né? Eles teriam que pagar uma taxa de 5% do dinheiro, do valor que foi envolvido, para o governo. Então, como sempre, isso dá já há mais de 200 anos atrás, o governo, né, seja ele colonial, imperial, republicano, enfim, no Brasil, desde sempre, o governo sempre teve um apetite voraz, né? Ele sempre foi carniceiro, né? Então, surgindo a oportunidade de abocanhar o dinheiro dos contribuintes, o governo está ali abocanhando, né? Isso foi, no caso, a tal da meia CIS. A meia CIS é uma taxa, repetindo, era uma taxa que se pagava a cada vez que havia uma negociação envolvendo escravos, principalmente compras e vendas de escravos. Bom, e aonde que entra Joinville nisso? Bom, em 28 de setembro de 1871, foi baixada uma lei, né, teve início, foi decretada uma lei que era a lei do ventre livre. Em qualquer livro que se preze, qualquer livro a respeito da história do Brasil que se preze, você irá encontrar isso, né, que em 28 de setembro de 1871 surgiu a lei do ventre livre. O que era esse diacho de lei, né? Bom, essa lei determinava que todos os escravos, todos os filhos de escravos que nascessem a partir daquela data, 28 de setembro de 1871, eles se tornariam livres, né? Daí o próprio nome, a lei do ventre livre, né? Os filhos de escravos eles ganhariam a liberdade, só que havia um porém. Eles só se tornariam livres, eles só ganhariam a liberdade no momento em que eles completassem 21 anos de idade. Então, o dono, né, o dono o senhor, né, o dono dos pais, né, dele, desse escravo que estava nascendo, né, desse filho de escravo, ele tinha duas opções. Quais que eram essas opções? A opção 1, bom, eu sou proprietário de escravo, proprietário de uma escrava que acabou dando a luz, né, ao filho, né? Bom, uma opção que eu tenho, que eu teria, era de abrir mão, né, dessa escrava, desse filho dessa escrava, né? Então, quando eu concedia liberdade para esse filho de escrava, né, eu teria direito a receber uma indenização por parte do governo imperial. E essa indenização era no valor de 600 mil reais.
um valor bem expressivo para aquela época, há mais de 150 anos atrás. E uma outra opção era continuar a fazer uso, dos serviços do filho desse escravo. Isso até a idade até ele completar 21 anos de idade. Então ele ganhava liberdade, mas ganhava vírgula, né? Ele só se tornaria livre, repetindo, quando ele completasse 21 anos de idade. Bom, essa lei de 1871, a lei do ventre livre, ela também acabou criando, o artigo 5º, ela também acabou criando o Fundo de Emancipação de Escravos. Bom, e o que era esse tal Fundo de Emancipação de Escravos? Basicamente, né, quase toda a verba que entrava nesse Fundo de Emancipação de Escravos era um dinheiro que o governo imperial arrecadava com impostos, principalmente com a meia cisa, que eu disse ainda há pouco, que eu expliquei ainda há pouco. Além basicamente era um dinheiro que o governo arrecadava com impostos, e pasmem, era também parte do dinheiro que se destinava a esse fundo, era o dinheiro que o governo lucrava promovendo 6 loterias anuais. Sim, em 1871 já existiam loterias no Brasil. E isso em parte, era uma das fontes, né, desse fundo de emancipação de escravos. Embora, né, tenha se criticado, obviamente, os abolicionistas tenham criticado muito essa lei do ventre livre, e esse fundo, né, o Fundo de Emancipação de Escravos, estima-se que de 1871 até 1888, cerca de 32 mil escravos eles tenham sido libertados graças a esse Fundo de Emancipação de Escravos, né? Inclusive em vários jornais de Joinville, volta e meia, aparecem notícias de libertação de escravos graças a esse fundo emancipatório. O curioso é que já em maio de 1871, ou seja, 4 meses antes da lei do ventre livre, uma lei da então província de Santa Catarina, ela determinava que o dinheiro arrecadado com o imposto da meia cisa, ele seria destinado à emancipação de escravos. Então Santa Catarina ela acabou se emancipando a uma tendência nacional, que era de libertar, né? Já havia um clamor pela libertação dos escravos. Isso já era algo pessimamente visto. Boa parte da sociedade, principalmente os moradores dos grandes centros, de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, enfim, das grandes cidades da época, ela já tinha uma visão muito negativa a respeito da escravidão, né? E Santa Catarina acabou se antecipando, né, a essa, entre aspas, moda, né, esse movimento, né, que ganhava cada vez mais força, que era o movimento da abolição. Bom, e Joinville, o mundo inteiro está perguntando, em Joinville, onde que Joinville entra nisso, né? Bom, eu já falei isso, já comentei inúmeras vezes que em 5 de maio de 1849 foi assinado, né, foi feito um contrato entre a sociedade burguesa e o Leôncio Aubé, que era o representante oficial do príncipe de Joinville. Então, por esse contrato que foram cedidas 8 daquelas famosas 25 léguas quadradas de terra que ele tinha, enfim. Bom, vocês já estão mais carecas que o Alexandre de Moraes, que o Kojak, de saber disso. Bom, 4 meses depois disso, por um pedido da sociedade hamburguesa, feito em 11 de setembro de 1849 ao então imperador Dom Pedro II, esse pedido, que acabou sendo oficializado, né, acabou sendo aceito pelo Dom Pedro, a partir desse pedido da sociedade burguesa, surgiu uma lei, uma determinação que proibia os imigrantes da futura colônia Dona Francisca de terem escravos. Então, por essa lei de 11 de setembro, por esse pedido, que mais tarde se tornou uma lei de setembro de 1849, todos os imigrantes eram proibidos de ter escravos. Só que havia um porém. Ali por volta de 1878, 1879, um alemão que vivia no Paraná chamado Seiler, né? Se escreve Seiler, né? Mas se pronuncia Seiler, Seifert, era Seifert, não,
Sim, se escreve Sailor, né? Esse era o sobrenome dele. Esse alemão, enfim, esse alemão que veio do Paraná, ele, na época que ele viveu no Paraná, ele se casou com uma brasileira, com uma moça brasileira. E, consequentemente, ele acabou tendo escravos, né? Mas, repetindo, ele só teve escravos por ter se casado com uma brasileira. Então, esse é o caso mais conhecido, possivelmente talvez o único, né? Alguém me corrija, por favor, de um imigrante alemão que teve escravos em Joinville. Mas, repetindo, não foi por vontade própria, mas sim pelo matrimônio dele, por ter se casado com uma brasileira. Bom, existe uma notícia, uma matéria que foi, na verdade, um edital que foi publicado na edição de 17 de fevereiro de 1880 do jornal Gazeta de Joinville, e que era o seguinte: o nosso amigo, deixa eu ver o nome dele, o coletor de rendas, o cara que pegava a grana dos impostos, né? Falando em português bem curto e grosso, o cara que pegava a grana dos impostos. O coletor de rendas Anacleto Ladizal Ribeiro, ele assinou, né, esse edital que foi publicado aí nesse jornal, né, nessa data, 17 de fevereiro de 1880. E o que era esse edital assinado aí pelo nosso glorioso amigo Anacleto, né, o cara que pegava a grana dos impostos? Esse edital, ele determinava que até uma determinada data, todos os moradores de Joinville que possuíssem escravos, eles teriam que procurar ele, no caso, esse coletor de rendas, e mostrar o registro dos seus escravos, enfim, mostrar esse coletor de rendas, né? Informar esse coletor de rendas a idade, a procedência desses escravos, onde que eles viviam, enfim, né? Ele teria que, os donos de escravos de Joinville, eles teriam que procurar esse coletor de rendas, né? E informar a esse coletor de rendas todas as características desses escravos, né? E quem não fizesse isso, ele pagaria uma multa que variaria entre 40 mil e 100 mil réis. Então, essa é uma das provas que eu havia comentado no vídeo anterior, que houve escravidão em Joinville, né? Era muito comum, né, nos jornais, né, nesses jornais anteriores a 1888, trazerem informações como essa, como editais, né, determinações públicas a proprietários de escravos, né? E, infelizmente, como repetindo, havia não muitos escravos, mas existiam escravos em Joinville. Em 30 de março de 1887, existiam ainda 96 escravos em Joinville. Eram 48 homens e 48 mulheres, né? E estima-se que nessa data, 30 de março de 1887, além desses 96 escravos, já haviam 20 ex-escravos vivendo em Joinville, eram chamados escravos povos. Eram escravos que ou tinham recebido a liberdade dos seus antigos senhores, ou eles próprios tinham comprado a sua própria liberdade. Só que esses 20 ex-escravos que viviam em Joinville, isso em 30 de março de 1887, eles oficialmente ainda não haviam sido registrados como ex-escravos, como escravos povos, né, como pessoas livres. E, enfim, inclusive, é uma informação que eu já estava me esquecendo, de 7 de maio de 1884 até março de 1885, chegou a existir, a circular em Joinville, um jornal abolicionista chamado A União, né? Um jornal chamado União, né? Minto. Até isso existia em Joinville, um jornal abolicionista. Inclusive, até tem uma foto de escravos, né? Escravos joinvilenses. É só um instante, só um pouquinho. Eles aqui, ó. Essas crianças aqui, inclusive crianças, eram escravos. Uma triste página da nossa história, né? Lamentavelmente. Mas bom, pessoal, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está interminável, né? Então, até o próximo vídeo, um abração e até lá, beleza?